Salmo 84, assim diz a palavra do nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, amados irmãos. Ó Deus majestoso, cheio de honra, glória e louvor, somente a Ti adoramos, ó Pai. Somente a Ti tributamos toda a glória, pois somente ao Senhor a glória é devida. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Obrigado, Senhor, pelo rico privilégio de estarmos aqui hoje em Tua casa. Estamos reunidos como Tua igreja, em Teu nome, desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, pois é a Tua voz que nós tanto desejamos e precisamos ouvir. Usa-me como Teu servo, como Teu instrumento, nas Tuas poderosas mãos. Ilumina as nossas mentes com Teu Santo Espírito. Nos dá clareza e entendimento da Tua palavra. É o que nós Te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Será que você já sentiu falta de algo precioso na sua vida? Talvez algo que você já vivenciou? Quem sabe uma viagem que você fez com a sua família, um passeio, um momento bom com os amigos. E quando você lembra, você sente saudades daquele momento. Você diz, pastor, foi tão bom, foi algo tão especial. Agora imagine você, por alguma razão, é impedido de viver isso novamente. Você é impedido de buscar isso. É exatamente este o sentimento que o salmista está expressando nesse salmo. Queridos irmãos, na epígrafe da sua Bíblia, este salmo é identificado como um salmo dos filhos de Corá. Entretanto, alguns reformadores, como Lutero, Calvino, entre outros, atribuem este salmo a Davi, quando estava fugindo de seu filho Absalão. Deste modo, alguns entendem que este é um salmo de Davi para os filhos de Corá. Há uma certa divergência entre os teólogos quanto à autoria deste salmo. No entanto, uma coisa é certa: o salmista aqui
por alguma razão, estava impedido de estar na casa do Senhor. Ele sente saudades do templo, porém mais do que isso, da presença do seu Deus. Portanto, eu gostaria de meditar com vocês hoje no tema a bendita presença de Deus. O que encontramos na bendita presença de Deus? Em primeiro lugar, encontramos prazer, satisfação para a nossa alma. Veja comigo, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Queridos irmãos, considerando que o rei Davi escreveu este salmo, fugindo de seu filho Absalão, o pai da paz, e ironicamente estava em guerra com o próprio pai, Davi então foge na calada da noite, às pressas, e procura se esconder em cavernas. E por isso estava longe do palácio, longe do reino, longe do tabernáculo, longe do templo. Isso me chama muito a atenção. Davi era rei, e estava longe de todo o conforto do palácio, mas não é disso que ele sente falta, pois o coração dele não estava nessas coisas. Ele sente falta do templo. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Isso nos remete ao dia do Senhor, onde eu me reúno com os meus irmãos em Cristo para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para ouvir a sua voz por meio da sua palavra, para cultuar ao único Deus vivo e verdadeiro, cheio de glória, majestade, honra e louvor. Quão amável é cultuar ao Senhor neste ajuntamento santo, ordenado por Ele em sua palavra. Quão amável é estar diante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor estará presente. Por isso o salmista diz: a minha alma suspira, no verso 2, e desfalece pelos átrios do Senhor. A minha carne, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista está dizendo: eu sinto falta de estar na casa de Deus e ali adorar e buscar a presença do meu Deus com todo o meu ser. Eu tenho prazer nisso, pois a minha alma tem sede de Deus. Não é do reino que eu sinto falta, é da casa de Deus. Ah, meus irmãos, quão triste é quando algum irmão nosso, no dia do Senhor, deixa de ir à igreja por qualquer motivo supérfluo. O que o salmista está dizendo é: quando eu sou impedido por algum motivo real, isto é, eu queria estar lá, a minha alma suspira, eu anseio por isso. Como os nossos pastores hoje estão impedidos de estar aqui conosco por causa de enfermidade, mas o desejo do coração deles era estar com a igreja, era estar reunido nesse ajuntamento santo no dia do Senhor. Verso 3 diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Charles Haddon Spurgeon disse: alguns pássaros apenas voam por cima da casa de Deus. Outros, ocasionalmente, pousam em cima dela. Mas há alguns que fazem seus ninhos e criam seus filhotes lá. Este era o privilégio que o salmista queria. O que ele está dizendo é: assim como o pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares, Senhor. É lá onde eu quero estar, é lá o meu abrigo, é lá o meu refúgio, é lá onde encontro segurança, é lá onde encontro paz.
Eu quero habitar lá. Eu quero morar na tua casa, Senhor. Quão felizes são aqueles que têm esse privilégio. Eles te louvam perpetuamente. Ora, não é exatamente esse, irmãos, desejo de todo crente: habitar com o Senhor, desfrutar das suas delícias perpetuamente, adorá-lo por toda a eternidade. Agora note comigo quando ele diz os teus altares, no plural. É porque no tabernáculo haviam 2 altares. O primeiro era o altar de bronze, onde se ofereciam os sacrifícios. Ele apontava para a cruz. O segundo era o altar de ouro, o altar de incenso, onde se ofereciam as orações. O que o salmista está dizendo é: o meu prazer é estar na casa do Senhor, na presença de Deus, pois é lá onde encontro redenção, perdão para os meus pecados, restauração, salvação em Cristo. É lá onde encontro comunhão com Deus por meio da oração. É lá onde busco intimidade com o meu Deus. Em Cristo eu tenho acesso ao trono da graça de Deus e posso falar com o Pai, certo que Ele ouvirá as minhas orações, pois Ele é o meu Rei e o meu Deus. O que encontramos na bendita presença de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, encontramos prazer, mas em segundo lugar, encontramos força. Aonde você encontra força na hora da crise? Em você mesmo? Na força do seu braço? No seu trabalho? Nos seus amigos? Nos seus dons e talentos? Nas suas habilidades? Naquilo que você tem? O salmista diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. No verso 5. É em Deus, na hora da crise, Deus é a fortaleza do meu coração. Não importa se o tempo é bom ou se o tempo é ruim, se eu estou vivendo a fartura ou a escassez. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é a minha força. Ora, como caminha o homem cuja força está em Deus? Verso 5 prossegue: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Ora, o que é um vale, pastor? Havia muitas montanhas naquela região, e o vale é como que uma depressão, uma queda. E vale árido aqui, ou conforme algumas traduções apresentam, vale de Baca, é aquele vale em que haviam plantas balsameiras, em que a seiva escorria levemente, lentamente, como se fossem lágrimas. Por isso alguns também traduzem como vale de lágrimas. O salmista aqui ilustra aquele momento extremamente difícil na sua vida, em que a angústia bateu a porta do seu coração. As tuas lágrimas têm sido o teu alimento. Agora preste atenção nisso. O homem cuja força está em Deus, os seus pés podem estar passando pelo vale, mas no coração os caminhos estão aplanados. O coração está no Senhor. Interessante, irmãos, às vezes, quando vamos visitar um irmão enfermo, numa dificuldade tremenda, para orar por ele, dar uma palavra de ânimo, de encorajamento no Senhor, muitas vezes quem sai mais edificado somos nós. Você vê o irmão numa crise, mas ele está sorrindo. Os médicos dizem: não tem mais jeito, os seus pés estão no vale, mas o coração dele está aplanado, o coração está no Senhor. Quem sabe é o teu futuro incerto, no vale, mas o coração está no Senhor. É o teu trabalho em crise, no vale, mas o coração está no Senhor. É a tua família que está destruída, o teu casamento desfeito, os seus pés estão no vale, mas o teu coração está no Senhor.
coração está aplanado, está tranquilo, está em paz. Mas não apenas isso, o verso 6 prossegue, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele faz do vale árido seco um manancial, ele frutifica em meio à sequidão. Isso me lembra Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não deixa de dar fruto. Este é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, cuja força é o Senhor. Mesmo passando pelo vale, ele faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Deus transforma aquela situação de parece maldição em bênção. Eu me lembro de José, depois de ser abandonado pelos irmãos, a própria família, lançado num poço, vendido como escravo, tentado e caluniado pela mulher de Potifar, lançado na prisão, e um dia Deus o fez governador do Egito. Em cada lugar onde ele passou, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ele foi fiel ao Senhor. Aonde ele colocava as mãos, Deus o fazia prosperar. Aonde era vale, ele fazia um manancial. E um dia, quando ele encontra os seus irmãos, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amados irmãos, nós podemos passar pelos vales áridos dessa vida, se arrastando, nos lamentando, murmurando, ou nós podemos fazer deles mananciais, confiar no Senhor, e Deus derramará chuvas de bênçãos, e assim caminhamos de força em força. É o que ele diz no verso 7, vejam. Vão indo de força em força. Isso me lembra duas coisas. Primeiro, aquela comitiva de peregrinos. Eles estão caminhando juntos para Jerusalém. Um dá força ao outro. Segundo, quando Deus sustenta o seu povo no deserto com o maná, Ele não dá tudo de uma vez. Ele dá o suficiente para cada dia. Cada dia Deus dava uma porção. É a igreja hoje, caminhamos juntos, fortalecendo uns aos outros e sendo fortalecidos por Deus. Deus te dá forças hoje, amanhã Deus renova as suas forças de novo e nós vamos caminhando de força em força. Deus nos encoraja a cada dia, Deus nos fortalece a cada dia, Deus nos anima a cada dia, Deus nos consola a cada dia, Deus nos restaura a cada dia. Quando estamos fracos, Deus nos faz fortes a cada dia. Precisamos buscar a cada dia, buscar a Deus, saciar a nossa alma, ouvir a sua voz por meio da sua palavra, fortalecer o nosso coração, pois Ele faz forte ao cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Pois os jovens se cansarão e os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Charles Spurgeon disse: o povo de Deus não pode ficar parado, não pode retroceder, deve estar sempre avançando com vigor, de força em força, de uma ordenança a outra, de um dever a outro,
de uma graça a outra, de um grau de graça a outro. Acrescente fé a fé, virtude a virtude, conhecimento ao conhecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais andeis como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E assim nós vamos caminhando de força em força. Mas o salmista diz mais. Ainda no verso 7 ele diz: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Isso é, nenhum deles vai se perder. Nenhum dos filhos de Deus irá se perder. Todos os que foram chamados desde a fundação do mundo chegarão em Sião. E Sião aqui é a glória, os céus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo o crente mais fraco, Deus o fará perseverar até o fim. Pois aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que encontramos na bendita presença de Deus, irmãos? Em primeiro lugar, encontramos prazer. Em segundo lugar, encontramos força. Mas em terceiro lugar, encontramos confiança. Veja comigo o verso 8. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O salmista está clamando, primeiro, ao Deus dos exércitos, aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano, aquele que controla o universo, aquele que mediu as águas na concha de suas mãos, aquele que mediu os céus a palmos, aquele que espalhou as estrelas no firmamento, aquele que conhece e que chama cada uma pelo seu nome, e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Segundo, esse Deus todo-poderoso é o nosso Deus. Ele diz, Deus de Jacó, isto é, o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto comigo. Ele está atento às minhas orações, Ele cuida de mim, Ele sabe o que necessito, Ele me ampara, Ele não desiste de mim. Por isso o salmista no Salmo 115 diz: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Isso nos leva ao verso 9 que diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É certo que Davi era ungido do Senhor. Deus o designou para ser rei de Israel. Porém, mais do que isso, aqui o salmista olha para a linhagem de Davi, em que viria o Rei dos Reis, o Messias, ungido do Senhor, Jesus Cristo. É como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, olha para mim e contempla a face do meu Redentor. Ouve a minha oração em nome de Cristo. É por meio dele que temos acesso ao Pai e ele responde às nossas orações. Ele diz no verso 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000,
Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O maior desejo do salmista, o melhor lugar para se estar, é na casa de Deus. É na casa de Deus. Lembre-se, ele está fugindo dos seus inimigos no deserto. Ele não anseia em estar no trono, no palácio. Ele anseia em estar à porta da casa do seu Deus. Interessante, irmãos, a porta do templo era o lugar onde geralmente os mendigos ficavam. E o salmista diz: eu prefiro estar lá do que desfrutar de qualquer prazer nesse mundo. Eu prefiro estar lá. Se um dia nos teus átrios vale mais que 1000, quanto mais um dia no céu, o que então poderá ser uma eternidade nos céus? Agora permita-me lhe fazer uma pergunta. Como você tem tratado o dia do Senhor? Você tem a mesma expectativa que o salmista em estar na casa de Deus? Ou você tem trocado o Senhor por qualquer outra coisa? O salmista Davi, no Salmo 27, diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quando ele diz que Deus é sol, ele está dizendo: Deus guia, Deus ilumina, Deus aquece, Deus dá vida, Deus é poderoso. Quando ele diz que Deus é escudo, ele lembra que Deus é o protetor de Israel, Deus protege, Deus guarda, Deus livra. Em seguida ele diz: o Senhor dá graça e glória. Quando ele diz que Deus dá graça, ele está falando de salvação, de perdão, de redenção, de auxílio, de amparo, de graça na caminhada. Quando ele diz que Deus dá glória, ele está dizendo que o crente nesse mundo, ele pode sofrer todas as vicissitudes da vida, ele pode ser humilhado, ele pode perder o emprego, ele pode ter o carro quebrado, ele pode perder os amigos, ele pode perder a saúde, ele pode perder tudo nesse mundo, mas no final ele receberá a glória, ele receberá um corpo novo, um corpo glorificado, ele habitará com Cristo nos céus, ele receberá a coroa da justiça que está guardada para todos aqueles que amam a sua vinda. O Senhor dá graça para a jornada e glória ao final da jornada. Mas não para aí. O texto ainda diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. A bênção de Deus não é apenas futura, mas também presente. Deus nos abençoa hoje. Ele abençoa a sua igreja. Pois aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará juntamente, graciosamente com ele, todas as coisas? Mas note comigo, o Senhor abençoa aqueles que o temem, aqueles que não se desviam, nem para a direita, nem para a esquerda, eles andam retamente. Eles conhecem a palavra de Deus e eles andam em conformidade com a sua palavra. O salmista então encerra o salmo dizendo, no verso 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O homem que confia em Deus, irmãos, ele é feliz, porque Deus ouve as suas orações e tem uma aliança com ele. Porque a presença dele é melhor do que qualquer coisa nesse mundo, a graça dele é melhor do que a vida. Porque ele guia a minha vida, ele me protege, ele me abençoa, ele me dá forças para chegar até o final. E quando eu chegar lá, ele tem algo glorioso,
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O que encontramos na bendita presença de Deus, irmãos? Encontramos prazer, encontramos força, encontramos confiança. Aonde temos buscado a satisfação para a nossa alma, aonde temos buscado forças, aonde temos depositado a nossa confiança, é só em Deus, é só na presença dEle. Você que está aqui hoje e ainda não está em Cristo e tem buscado a resposta para essas perguntas em você mesmo ou em qualquer coisa nesse mundo, eu quero dizer para você que, sem dúvida alguma, você vai se frustrar. Você nunca encontrará satisfação para o teu coração, o vazio que há no teu coração, para a tua alma, pois a tua alma tem sede de Deus. Venha a Ele. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, filho, vinde a mim. Aqueles que já estão em Cristo. Hoje estamos celebrando 30 anos da nossa amada igreja. Já são 30 anos de caminhada, 30 anos de história, em que Deus fez maravilhas por meio da sua igreja. Louvado seja Deus! E aqui eu me lembro as palavras do salmista, quando olha para as maravilhas que Deus tem operado. No Salmo 40 ele diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. São mais do que se pode contar. Agora escute. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar, meus irmãos. Porém sabemos que enquanto o Senhor nos der vida, nós temos uma longa caminhada pela frente. Nós temos muito trabalho a fazer. E meu desejo, irmãos, e a minha oração é que você se achegue cada vez mais a Deus e ao povo de Deus, a comunhão com a sua igreja. Pois é assim que nós vamos caminhando de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos em Sião. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita e maravilhosa palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Nós cremos, ó Deus, na eficácia da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito para aplicá-la em nossos corações, aplicá-la naqueles que estão perdidos, naqueles que talvez estejam nos visitando hoje e a palavra lhes transpassou o coração. Assim como o Senhor fez em Atos capítulo 2. E compungidos, eles disseram: o que faremos agora? Arrependam-se, creiam em Jesus Cristo para a salvação da vossa alma. Senhor Deus, abençoa
a nossa igreja, os nossos amados irmãos, aqueles que já estão em Cristo, aqueles que têm caminhado já 30 anos de igreja, há irmãos nossos aqui que estão caminhando desde o início dessa jornada. E que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Que o Senhor vivifique a nossa alma, aviva a Tua obra, Senhor, para que possamos permanecer firmes, caminhando de força em força, juntos, nessa obra do Senhor, até o dia final, para a Tua própria glória. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.